Tranquilo. Deus abençoe a todos aí que forem chegando, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os amados e queridos irmãos, juventude, outros irmãos da igreja, né, de outras igrejas também que estão chegando aí, sejam todos bem-vindos. Né? Hoje estamos aqui com a presença ilustre do nosso querido pastor Josias, né? Pastor Josias Aureliano, pastor presidente da nossa igreja, da nossa PIB, aqui em Cruz das Almas, e nós louvamos a Deus, né, por mais essa oportunidade, né, de estarmos aqui. Cremos que vai ser um momento de crescimento, né, um momento de edificação, né, um momento de aprendizado, de troca de experiências, né. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso desejo aqui nessa noite, né. Então esperamos que você seja ricamente abençoado, né. Você que já está aí nos acompanhando, seja no YouTube, seja no Instagram também, que nós estamos lançando a live aqui no Instagram. Você pode compartilhar também, né? Convidar outras pessoas, né? E vamos iniciar esse momento orando, né, pastor? Vamos orar, apresentar a Deus este momento, né? Para que seja um momento de crescimento, né? Eu vou abrir com a oração e no final o senhor vai fechar com a oração. Amém? Perfeito, perfeito. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, nós glorificamos o teu nome pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui, reunidos no teu nome, bendizendo o nome do Senhor. Deus, aqui é o momento que nós somos gratos a ti por essa ferramenta que o Senhor nos concede, Pai, mesmo afastados fisicamente, o Senhor nos concede essa oportunidade de estarmos aqui partilhando a tua palavra. Meu Deus amado santo, nós te agradecemos, porque nós temos vivido a realidade de ser igreja. Deus amado, que vai além de uma organização, mas que é verdadeiramente um organismo vivo e que está ativo, operante, Deus, e que somos, Pai querido santo, guiados pelo teu Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Deus, por este momento, por esta noite. Te agradecemos por este culto online, por esta live online onde estamos aqui para crescer na graça e no conhecimento do teu Filho Jesus. Te agradecemos pela vida do nosso pastor Josias. Deus, te agradecemos pela sua família, pelo seu ministério, pela sua influência, por tudo aquilo, Pai, que ele tem significado para o teu povo nesta cidade, nesse estado, meu Deus, neste país e quem sabe até neste mundo, Pai. Toda a influência, nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor use este momento de compartilhamento, Pai, para que possamos crescer em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amados? Sejam todos bem-vindos mais uma vez, né? Quem chegou aí depois, né? Aproveita e convida outras pessoas. Vocês podem estar compartilhando aí o link também, né? Para a gente poder estar abençoando outras vidas, né? Neste momento inicial, pastor, isso eu já coloquei aqui, eu tirar aqui. Nós temos um tema, né? O nosso tema é cultivando relacionamentos, né? Então, antes da gente entrar nas perguntas em si, eu queria que o senhor fizesse, né, uma introdução, se quiser falar alguma coisa, se apresentar mais um pouco, né? E falar um pouquinho, né, sobre a importância, né, dos relacionamentos, sobre o que são esses relacionamentos, em que esferas esses relacionamentos acontecem, né? Então, vamos fazer esse momento assim, com essa abertura. Pois não. Eu gostaria de, neste primeiro momento, citar a palavra de Deus, justamente no Salmo 133, quando ele começa dizendo: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce à orla dos seus vestidos, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, nós vemos já no Antigo Testamento esse interesse da parte de Deus na questão dos relacionamentos, que as pessoas elas possam se dar bem umas com as outras. Quando as pessoas se dão bem,
à luz deste Salmo 133, o Senhor ordena a sua bênção. Então, a bênção do Senhor, ela já é dada, já é prodigalizada a todos os seres humanos, independente de qualquer situação. Mas, à luz deste Salmo, Salmo 133, quando as pessoas estão vivendo em união, quando as pessoas estão desenvolvendo um bom relacionamento, diz o texto que o Senhor ordena a sua bênção. O que fica subentendido é que a bênção do Senhor, ela é aumentada. E não somente a bênção do Senhor, ela é aumentada, mas a vida para sempre, isto é, eternidade. Não é uma questão somente aqui, agora, na Terra, mas a vida para sempre. Então, atravessa esta vida aqui que nós conhecemos e alcança a eternidade. E chega a comparar como o óleo da unção que era derramado sobre a cabeça de Arão e que descia pelas suas vestes e chegava até os seus pés, até a orla dos seus vestidos, alcançava até os pés. Era um banho. Então, cobria todo o corpo de Arão, o óleo da unção. Então, a união das pessoas, um bom relacionamento das pessoas, aqui é usado como uma figura da unção do Espírito Santo, do óleo derramado sobre o sacerdote, sobre Arão, dando um banho em todo o corpo, unindo todo o corpo, ungindo todo o corpo, mas também para ilustração, e Deus é pródigo na ilustração para que as pessoas venham entender melhor, sobre o orvalho do Hermon, o Monte Hermon. Eu estive no Monte Hermon. Então, até hoje, veja que 2000 anos depois de Jesus, e quando o Salmo foi escrito foi bem antes, mas 2000 anos depois de Jesus, eu estive no Monte Hermon, e lá ainda tem o gelo, lá no cume, lá em cima. Eu vi a fonte, a água límpida, o gelo derretendo, e aquele gelo derretido, ele alimenta, forma o Rio Jordão, que atravessa a Palestina e vai desaguar no Mar Morto, produzindo vida. Olha, o que é que Deus está dizendo aqui, que fica também entendido aqui, que os irmãos vivendo em união é como a unção de Deus sobre o sacerdote, mas é também sobre a água que sai do Monte Hermon, produzindo vida em várias regiões, abençoando um número muito grande de pessoas. Eu comi peixe, o peixe de São Pedro, do Mar da Galileia, que são águas do Rio Jordão, que sai do Monte Hermon ainda hoje. Então, veja que a questão de um bom relacionamento tem a bênção do Senhor nas várias áreas do setor humano. Pois não. Eu não estou conseguindo lhe ouvir. Pronto, agora está me ouvindo? Agora. Pronto. Pastor Vanderlei, eu falei bênção, né? Podemos desfrutar, né, dessa comunhão, Salmo 133, né, essa unção de Deus, essa graça de Deus, a presença de Deus que manifesta, né, através da comunhão dos irmãos, de relacionamentos, né? Eu estava falando que pastor Vanderlei está aqui na live com a gente, meu tio. Ótimo. E ele está deixando a mensagem, né? Esse homem marcou e continua marcando gerações. Pastor Josias, sou seu fã, eu estou aqui. Amém. É uma alegria Amém. contar também com o pastor Vanderlei. Amém. Um abraço, tio. Deus abençoe aí também. Meu pastor, vamos para a nossa primeira pergunta assim, mais específica, né? Como o tema é cultivando relacionamentos, então a gente vai começar pensando assim.
né? Qual a importância, quer dizer, o senhor já deu uma palhinha aí, né? No texto Sim, do Salmo já deu para a gente ter um 133. aperitivo. Isso. E o que mais que a gente observa de importante quando a gente se propõe a cultivar relacionamentos saudáveis? Esses relacionamentos saudáveis, esse relacionamento entre pessoas, ele vai produzir segurança. A pessoa se sente segura, porque esse relacionamento saudável, ele gera confiança. Então, a pessoa passa a confiar na outra pessoa. A pessoa passa a ser amiga. E alguém já disse que amigo é aquela pessoa que nós podemos pensar em voz alta. Então, um bom relacionamento, um relacionamento saudável, existe confiança, existe transparência. Daí essa segurança, porque sabe que pode contar com essa pessoa dentro desse relacionamento saudável. A tal ponto que a pessoa, ela tanto elogia, como também orienta. E, se for o caso, até chama a atenção, mas chama a atenção dentro desse clima de amizade, dentro desse clima de confiança. Se for, olha, cuidado, você pisou na bola, ou fulano, ou cicrano, e a pessoa aceita por quê? Porque está vindo de uma pessoa amiga. Alguém já disse, Áquila, que se você não tiver um amigo para lhe corrigir, pague a um inimigo para fazê-lo. Eu prefiro que seja um amigo. Eu prefiro que... Forte isso aí. Eu vou Isso é forte. repetir. Alguém já disse, Vou anotar aqui. Se você não tem um amigo para lhe corrigir, pague a um inimigo para fazê-lo. Então, eu prefiro que seja um amigo. Então, dentro desse relacionamento saudável, há essa segurança, é salutar, há confiança, há crescimento. Então, um relacionamento saudável vai dar, nessa segurança, um equilíbrio emocional, porque a pessoa confia, descansa, há um equilíbrio emocional, há um equilíbrio também psíquico, há um equilíbrio mental, consequentemente, há também um equilíbrio físico, porque a pessoa descansa, a pessoa fica despreocupada, então se entrega totalmente nas mãos daquela pessoa que confia. Portanto, esse relacionamento saudável, ele é salutar na área emocional, é salutar na área física, é salutar na área psíquica, é salutar na área social, porque você sabe que pode contar com a outra pessoa para o que der e vier. Se tiver fartura, os dois estarão comemorando junto. Se não houver fartura, se porventura estiver faltando o necessário para aquela determinada pessoa, você sabe que a outra pessoa vai estar junto. Se não tiver nada, mas pelo menos ali ombreado, passando a necessidade junto, isso também é bom, isso também é salutar. Portanto, em todos os sentidos, o relacionamento saudável, ele vai prodigalizar bênçãos na vida das pessoas. Amém. Glória a Deus. Anotei, eu estava aqui só, tô aqui com o bloquinho de nota aberto, só anotando, bênção pura, e anotei essa frase, viu, pastor? Acho que ela resume bem o quão importante ter relacionamentos saudáveis, ter amigos, saudável, né? Uhum. Ter esses amigos que orientam, que chamam a atenção, né? Essa questão da confiança, do equilíbrio, anotei aqui para não esquecer. Pastor Vanderlei falou aqui, né? Vou precisar sair daqui a pouco. Não tem problema não, pastor. A live vai ficar salva. Depois o senhor pode assistir aí, fica na paz. Meu pastor, Sim. Gente, só um aviso aqui antes da gente continuar, é que como sempre, a gente transmite no YouTube e Instagram, só que eu tive um problema aqui agora e a conexão da transmissão do Instagram caiu. Então,
eu já pedi até para o pessoal avisar aqui, avisar lá no Instagram, né, que nós estamos no YouTube e o link está na biografia. Na verdade, eu vou aproveitar para dizer a vocês que a partir dessa semana a gente vai estar concentrando em fazer aqui no YouTube, né? Aqui tem sido mais estável do que o Instagram para poder estar fazendo a transmissão. Né? Então, qualquer coisa, se você conhece alguém que costuma assistir a gente pelo Instagram, você tiver como aí, você avisa que a gente está no YouTube aqui e só no YouTube. Né? Sim, meu pastor, dando um segmento aqui, né, ao nosso tema, lembra que estamos aqui, né, com o nosso tema cultivando relacionamentos. Você que chegou depois. Relacionamento. Isso, estamos aqui com o nosso pastor, Josias Aureliano, né, que já falou um pouco sobre a importância, citando ali o Salmo 133, falou um pouco sobre a importância da comunhão, né, a bênção, a presença de Deus, ela abastece a nossa vida ali na comunhão, né, e a primeira pergunta que ele também já expôs aí, já respondeu, foi a importância. Ele trouxe aqui vários pontos importantes. Depois você, a live vai ficar salva, depois você pode estar assistindo se você chegou depois, quem estava lá no YouTube, no Instagram, por exemplo. Meu pastor, e como esses relacionamentos vão nos ajudar, né? Em tempos difíceis, em tempos de crise, em tempos de aperto, em tempos de angústia, né? Como é que esses relacionamentos vão somar em nossa vida, vão nos ajudar nesses contextos? Pois bem, o ser humano, ele foi criado como um ser social. Então, ele foi criado para viver em sociedade. Ele não foi criado para viver sozinho, isolado, independente das outras pessoas. Ele foi criado como um ser social. E nós vemos isso a partir do Gênesis, a partir do começo. Não é bom que o ser humano esteja só. Pastor Josias, mas ali não tem homem? Sim, mas o termo homem ali está no sentido genérico. É preciso que nós entendamos também. A isso agora nós podemos nos recordar do pastor Aderândio. Então, porque ele tem esse conhecimento das línguas, do hebraico, do grego, do aramaico, e pode, em outras ocasiões, nos ajudar ainda melhor. Então, várias vezes nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, os termos, eles têm mais de um significado. E, no caso, homem, nós precisamos ver o contexto para saber quando está falando na parte exclusivamente masculina e quando está falando no termo genérico. Ali, quando não é bom que o homem esteja só, alcança à luz das Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, alcança tanto o masculino como o feminino. Então, é no sentido genérico. Não é bom que o ser humano, que o homem ou a mulher, um ou outro, esteja só. Então, Deus, ele já criou o ser humano dentro dessa condição de viver com outras pessoas, de desenvolver relacionamentos. Então, é uma necessidade que o ser humano tem. Ele já nasce com esta necessidade de poder desenvolver o relacionamento com outras pessoas. E nós vemos lá em Eclesiastes, quando a palavra de Deus, no capítulo 4 de Eclesiastes, que diz que é bom ser dois, porque se um escorregar, o outro vai, ajuda. É tempo de crise, é tempo de pandemia, então é tempo de aflição, é tempo de calamidade, é tempo de necessidade. Aí o Eclesiastes, ele chama a nossa atenção. É bom dois, aí no mínimo dois, no mínimo duas pessoas. Então, duas pessoas é bom. 3 já vai ampliando, 4, 5, 6, mais pessoas, melhor ainda, porque nós precisamos, principalmente em tempos de crise, que é a pergunta agora, como esses relacionamentos nos ajudam em tempos de crise. Então, é uma troca de experiência que vai ser desenvolvida. Um contribui com uma coisa, o outro contribui com outra.
tempo de crise. É a criatividade que é desenvolvida justamente nesses períodos de crise. A pessoa, ela precisa da contribuição, a contribuição tanto dos antepassados, daqueles que viveram antes, a contribuição daqueles que estão no presente. Dos antepassados, sim, porque nós desenvolvemos a criatividade na atualidade em cima de algo que nós temos. Por mais simples que seja, por mais ínfimo que seja, mas nós desenvolvemos. E vamos desenvolver em cima do conhecimento adquirido. Então, nós recebemos um determinado conhecimento e, então, colocamos esse conhecimento em prática. Mas esse conhecimento vem através de outras pessoas. Daí, essa necessidade de desenvolver também o relacionamento. Por exemplo, está aí se tentando descobrir vacina para esse vírus. Vários países estão trabalhando. Vários cientistas estão trabalhando. Pessoas que nós nem vamos tomar conhecimento, mas que estão trabalhando. É tempo de crise, mas que estão trabalhando 24 horas por dia para tentar encontrar uma vacina que sirva de prevenção para que nós não venhamos a passar por uma calamidade como nós estamos passando no futuro. Portanto, nós precisamos ter relacionamentos, desenvolver, cultivar relacionamentos, não somente no momento que tudo está bem, ótimo, excelente, salutar, saudável, mas também para esses momentos de crise, porque nós precisamos, nós precisamos da padaria hoje. Ah, mas está tudo fechado, é lockdown. Sim, mas nós precisamos do pão. E para nós termos o pão, nós precisamos que alguém faça. Nós precisamos que alguém esteja trabalhando. Nós precisamos que alguém esteja vendendo. Nós precisamos de medicamentos. Nós precisamos de pessoas. E se nós tivermos um bom relacionamento, vai facilitar a nossa vida. Vai dar uma condição muito maior, muito melhor para nós. Em todos os sentidos, em todas as áreas. Vai facilitar a pessoa, se nós chegarmos na farmácia para adquirirmos um determinado medicamento, se o farmacêutico ou o atendente nos conhece, vai ficar mais fácil para ele nos atender dentro da necessidade que nós estamos tendo. Portanto, o relacionamento ele é de grande importância, não somente agora, neste momento que estamos vivendo, mas em quaisquer outros momentos. Eu posso dar um exemplo, e você não tinha conhecimento, provavelmente vai ser a primeira vez. Eu fui levar um doente em Santo Antônio de Jesus, no carro da pessoa, era uma criança, e levei, e na volta estava chovendo bastante, e eu caí na ribanceira, ali perto da entrada de Conceição do Almeida. O carro ficou lá embaixo, eu, o pai, a mãe e a criança. Então, de imediato, pessoas aqui em Cruz das Almas, Renato, outras pessoas tomaram conhecimento e chegaram junto. A pessoa de Conceição do Almeida foi com o caminhão, colocou uma corda e me tirou de lá. Então, quando as pessoas tomaram conhecimento, quem é? O pastor Josias. Dentro de um momento de crise, as pessoas chegaram juntos. Então, nós precisamos desenvolver bons relacionamentos. Se nós formos para a linguagem tecnológica, nós precisamos desenvolver redes. Então, já dentro de uma linguagem da tecnologia, as redes são mais importantes. Nós estamos aqui unidos hoje através de redes. Então, essas redes elas estão interligadas e estão nos beneficiando,
produzindo esse benefício. Portanto, não vamos esperar os tempos de crise para podermos desenvolver relacionamentos. Os relacionamentos, eles devem ser desenvolvidos nos momentos bons, salutares, de alegria, de satisfação, de fartura, para que no momento da crise nós possamos contar com as outras pessoas. Preciso lhe ouvir. Agora sim. Bênção, bênção. Amém, amém. Amados, vejam quanto é importante a gente desenvolver relacionamentos, quantas bênçãos a gente colhe em nossa vida, né? Tanto no contexto, digamos assim, que a gente tem o costume até de separar, não é até uma outra discussão separar isso ou não, mas a gente fala do secular e da nossa vida dentro do contexto da comunidade cristã, mas a nossa vida é uma só. Independente de um contexto ou de um desses contextos ou do outro, é importante a gente ter relacionamentos, né? É importante a gente desenvolver isso porque, como bem o nosso pastor citou aí, né? O texto de Eclesiastes, lá no capítulo 4, ele vai dizer que é melhor serem dois do que um. E aí eu anotei aqui, que o pastor falou ali, eu achei interessante. É no mínimo dois. No mínimo. Ou seja, precisamos nos esforçar para desenvolver mais e mais, cada vez mais, relacionamentos saudáveis. E interessante, pastor, que eu já estava aqui pensando, né, em fazer uma pergunta fora do que estava aqui, mas o senhor já respondeu, que foi assim, sem sua vida ministerial ou prática, teria alguma experiência, né, onde isso fez diferença. O senhor acabou dando exemplo, né, da situação aí, então já respondeu essa pergunta que eu até pensei em fazer. Inclusive, pessoal, falando em perguntas, vocês podem mandar pergunta aqui no chat, certo? Vocês podem deixar a pergunta de vocês aí, que a gente, na medida do possível, vai passar aqui, o pastor vai estar contribuindo, né? E tentando responder. Então, se você tem alguma dúvida, algo que você deseja perguntar, fique à vontade para interagir com a gente aqui. Meu pastor, sim. Quais os maiores desafios, né? Principalmente nesse período agora, quais são os maiores desafios para os relacionamentos? Né? O que é que os relacionamentos vão enfrentar nesse período de maior desafio? Eu sei que o senhor tem experiência, além de assim, em relacionamentos de várias formas, sou como pastor, né, como psicanalista, aconselho a pessoas, então, digamos assim, o leque é vasto aí, eu sei de experiência, então, em momentos difíceis, quais são os maiores desafios nos relacionamentos? E como superar nesses desafios? Em momentos difíceis, essa questão de relacionamento é o cuidado na interpretação, né? Porque a pessoa está passando por uma determinada necessidade e, às vezes, a pessoa ela não coloca, né, a necessidade que está passando. Isso pode ser uma necessidade na área física, pode ser na questão de alimentação, pode ser na questão de remédio, pode ser na questão de deslocamento. Por exemplo, agora, as pessoas não estão podendo sair, principalmente as pessoas idosas, que é o meu caso, né? Não estão podendo sair, que é o grupo de risco, né? Mas, às vezes, a pessoa fica receosa, fica acanhada de colocar a sua necessidade. Então, precisamos atentar para isso, que é desafio, e às vezes nós precisamos adivinhar qual a necessidade que a pessoa está passando, qual a necessidade que ela está tendo, porque ela tem a necessidade, ela sabe que tem uma comunidade, ela sabe que tem amigos, ela sabe que tem irmãos, que tem irmãs, tem pessoas ali que estão prontas para chegar junto, estão prontas para ajudar, mas, às vezes, ela, no pensamento dela, eu não quero incomodar, eu não quero ser um peso para essa pessoa, para esse grupo, eu vou colocar para a igreja, eu não quero ser um peso mas você é membro da igreja, você faz parte da igreja,
Você faz parte de uma comunidade, agora, limitando a questão da igreja, faz parte de um grupo, faz parte da comunidade. A pessoa está passando por uma necessidade, e às vezes é uma necessidade muito grande, mas ela fica receosa, fica cheia de dedos, fica, não quero incomodar, como é que as pessoas vão me encarar, e o quê? Será que vão me considerar coitadinha, e o quê? Não. E agora eu já quero aproveitar e dizer o seguinte, como superar? Você não é coitadinho, você não é coitadinha, de jeito nenhum, mas é uma situação, um momento que está passando e que precisa de outras pessoas, precisa de ajuda, de uma ou de mais pessoas. Essa ajuda pode ser das mais variadas maneiras. Então, eu dou graças a Deus, porque não somente eu, mas eu tenho visto outras pessoas também, da própria igreja. Então, irmãos e irmãs que têm se colocado à disposição. Olha, se precisar de um medicamento, diga que eu passo na farmácia e apanho. Olha, eu estou no centro. Teve pessoas que ligaram para mim. Eu estou no centro aqui. Se estiver precisando de alguma coisa, supermercado, isso, diga que eu apanho e levo na sua casa. E sabe o que eu acho lindo, bonito, que me encanta? É que isso não tem acontecido somente comigo. Tem acontecido também com outros membros da igreja. Com vários membros da igreja tem acontecido isso. Pessoas têm ido buscar em casa para levar ao médico dentro de uma necessidade maior e que a pessoa não está tendo condições. Eu estou vendo isso, estou tendo conhecimento, as pessoas estão passando isso para mim. Eu fico feliz, fico satisfeito. Como superar? Primeiro, não ter acanhamento. Está precisando? Então, fala. Alguém vai chegar junto. Se uma pessoa, outra, se não for da maneira, melhor forma, de alguma maneira vai chegar junto. Então, superar justamente. Outra coisa é que, dentro dos desafios do momento que nós estamos passando, ou de outro momento que esteja passando, tudo passa. Tudo passa. Mesmo luto que algumas pessoas estão vivenciando, mesmo luto, vai ter um momento que vai passar esse luto. Não vai esquecer que perdeu um ente querido. Não vai esquecer, de maneira nenhuma. Mas aquela angústia, aquela amargura vai passar, porque ao próprio ser humano, Deus dá essa condição. E agora, indo um pouquinho mais adiante, esse período de luto é uma faixa de 3, 4 meses. Quer dizer, atravessa os anos, mas o pico mesmo fica nesse período de 3, 4 meses, é o período mais crítico. Tem pessoas que passam 2 anos. Tem uma pessoa, amiga, que perdeu um ente querido, passou 2 anos sem chorar. Só veio chorar 2 anos depois, mas chorou. Mas chorou. Então, tudo passa dentro disso aí. Há essa condição, coloca isso na mente de que passa. Outra coisa, as pessoas pensam que aquela situação que está vivenciando, ninguém passa. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu jovem, minha jovem, é engano. É engano. E muita gente passa, e passa ainda pior, de uma forma mais drástica, de uma forma mais terrível ainda. Muita gente aí, por esse mundo afora, e às vezes está bem pertinho de nós e não passa para nós o seu sofrimento, a sua necessidade. Então, mesmo que você esteja sofrendo, outros estão sofrendo também. Outros estão passando pela angústia, pela aflição, pela amargura. Então, dentro desses desafios de relacionamento, a pergunta está sendo colocada neste período, mas pode ser em qualquer período. Qualquer período. Independente, quando terminar essa pandemia,
nós vamos continuar enfrentando desafios, momentos difíceis, pessoas que serão traídas, pessoas que serão rejeitadas, pessoas que irão perder a saúde, irão perder emprego. Agora está de uma forma mais acirrada, está de uma forma maior. Mas o mundo continua sendo o mundo. As coisas vão continuar acontecendo. Pode ser em menor escala, mas elas vão continuar acontecendo. E se nós aprendermos a superar esse momento agora, com galhardia, com confiança, com fé, vou até um pouco mais adiante, com alegria, se nós aprendermos a enfrentar essa situação agora, nós tiraremos o certificado, seremos aprovados para enfrentarmos quaisquer outras situações que, porventura, vierem depois. Porque nós estamos aqui, eu, você, claro, os outros, nós estamos aqui, então já são 4 meses, nós fomos aprovados. E estamos aqui dentro de um cabedal de experiência muito grande, para podermos, então, passarmos para as outras pessoas. Então, quando terminar esse momento, nós teremos um certificado, e um certificado com nota máxima, para podermos enfrentar toda e qualquer situação. Eu falei com alegria, permitam-me citar que o maior humorista da Terra e do universo é Deus. Mas humorista, sim, é o maior humorista. A palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor. Então, o maior humorista da Terra e do universo é Deus. Cada situação que nós temos atravessado nesses 4 meses, que nós ficamos assim, com os cabelos em pé, eu tenho poucos, mas assim mesmo, ficamos assim, apavorados, e depois a gente já, pai, Deus estava no controle. Ele estava me vendo aqui desesperado e ele lá rindo. Rapaz, descanse em mim, rapaz, eu estou no controle. Que é isso, rapaz? Que desespero é esse? Aí depois é que eu vou ver. Então, parece que ele é o maior humorista. Então, regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos, e a palavra do apóstolo, alegrem-se, mas alegrem-se do Senhor. Se não tiver de rir de alguma coisa, de quaisquer outras pessoas, ria de si mesmo. Alguém já disse que a melhor coisa é a pessoa rir de si mesma. Portanto, como superar? Como superar? Exercendo fé. Fé é crer no invisível. É crer naquilo que nós não estamos vendo. Então, exercendo fé. Como superar? É rindo, gargalhando. Provérbios diz que o sorriso serve de bom remédio. Então, pessoas que estão vencendo essa Covid-19, estão vencendo esse vírus, Covid-19, muitas pessoas estão vencendo porque são pessoas saudáveis no sentido de alegria, de satisfação. Está ali consciente da seriedade do vírus, mas está contente, está alegre, está satisfeita, está feliz, está dizendo, se morrer, morri, pronto, e acabou. O que eu vivi até aqui, já usufruí do bom e do melhor, vou dar graças a Deus pelo que eu pude viver até hoje. Então, se amanhã eu não estiver vivo, mas hoje eu vou viver o presente da melhor maneira possível. Pessoas com o Covid, com esse vírus, mais alegres, satisfeitas. Então, o levantamento que está sendo feito, e isso posteriormente será constatado, registrado, é que as pessoas, a maioria das pessoas que venceu esse vírus, são pessoas alegres, felizes, satisfeitas. O coração alegre, ele serve de bom remédio. Agora, a pessoa amargurada, triste, nada vai dar certo.
e o quê? Tudo vai dar errado, e eu vou morrer, e agora? Com quem? E minha esposa, e meus filhos, e o emprego, e o trabalho, e isso, e aquilo. Então, meu filho vai morrer mesmo. Vai morrer mesmo. Alegre-se. Fé, alegria, confiança, mas também pode desenvolver, mesmo através dessa crise, dessa pandemia, pode desenvolver bons relacionamentos. Bons relacionamentos com os seus vizinhos, fortaleça o relacionamento com os seus vizinhos. Se não tinha tempo antes se nunca havia o vizinho, está vendo agora, nem que seja pela janela, nem que seja a voz, mas desenvolva um bom relacionamento com os seus vizinhos, desenvolva um bom relacionamento com o rapaz que está apanhando lixo, com o carteiro que está entregando a sua carta. Então, desenvolva um bom relacionamento com as pessoas, fortaleça esse círculo de amizade agora, neste exato momento. Eu estou falando fora, mas principalmente na questão íntima, deve ser fortalecida mais ainda. Estou à disposição. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Que bênção. Anotei aqui. Não se acanhe, exerça fé, sorria. Coração serve de bom remédio, confiança. Bênção demais. Meu pastor, o senhor citou algo aí que eu acho que é salutar também. A gente, quem sabe até falar mais um pouco sobre isso. O senhor citou, né, a questão do luto, né? Uhum. E a gente está aqui colocando, né, pensando nas situações, de repente a gente é a pessoa que precisa de ajuda, né? E a gente precisa saber lidar, passar por isso, entender esse momento, buscar ajuda, não se acanhar, como o senhor mesmo falou aí, né? Mas às vezes também a gente é aquela pessoa que a gente vai poder de alguma forma ajudar alguém. E eu entendo, assim, né, na minha pequena, na minha muito pouca experiência, mas eu entendo que esse momento que o senhor citou aí, né, que é um momento de luto, eu não tenho nenhum conhecimento técnico sobre isso, mas eu já vi alguma coisa, né, inclusive se eu estiver errado me corrija, mas que o luto não é só pela morte, outras coisas podem trazer a situação de luto. Então, uma pessoa ela pode estar passando por uma situação dessa, independente se ela perdeu um ente querido ou não, e aí, de repente, a gente é aquela pessoa que pode ajudar essa pessoa que está passando por um luto. E aí, a pergunta é a seguinte em cima disso: qual a melhor forma de ajudar alguém que está passando por um momento de luto? Seja ele causado, né, por motivo de uma perda de ente ou de alguém querido, ou causado por outro momento, por outra situação qualquer. Qual a melhor forma de ajudar alguém que está em luto? Porque eu não sei, às vezes a gente quer ajudar, mas não sabe como. A gente fica com receio. Será que eu devo falar isso? Será que eu não devo falar aquilo? Qual seria a orientação nesse sentido, né? A sua observação é muito boa, porque essa questão de luto, sempre nós nos prendemos à perda de um ente querido. Pode ser um parente, pode ser um amigo, uma pessoa, mesmo que não seja amiga, mas conhecida, um ator, um jogador de futebol, alguém de destaque e que nós respeitamos e admiramos e, de repente, morre na questão física. A sua observação é muito boa, porque o luto ele não é somente na questão de morte física. Muitas empresas fecharam nesse período agora. E esse fechamento, e não foi uma, nem duas, nem três, aqui em Cruz das Almas mesmo, várias empresas fecharam, outras estão fechando, não tem condições de ir adiante. E então, o proprietário, a proprietária, o dono, os donos, eles entram em luto, né? Porque é perda, e é uma perda séria, seríssima, porque através dessas empresas, desses empreendimentos, eles adquiriam o autossustento, mas outras famílias também eram sustentadas. Então, não somente a própria pessoa ou os proprietários, mas outras pessoas dependiam também do sustento através dessas empresas, de uma forma direta ou indireta. Então, o luto vem também.
a questão não somente a perda no sentido do fechamento da empresa, mas o sonho que a pessoa tinha, alimentou aquele sonho por muitos anos, trabalhou, então, manhã, tarde, noite, virou dias, feriado, sábado, domingo, para poder conseguir desenvolver um empreendimento, e, de repente, vem essa situação e a pessoa não tem mais como tocar o seu empreendimento para frente. Então, a pessoa ela pode entrar em luto. Não deveria, mas várias pessoas têm entrado num estado de luto fechado mesmo. Né? Então, ela fecha-se hermeticamente. Se é casada, não quer saber de esposo, não quer saber de esposa, não quer saber de filho, de pai, de mãe, de amigo. Então, entra num estado de luto terrível, porque é uma perda muito grande. Mas, independente da questão do empreendimento, o emprego, essas outras pessoas que perderam, várias pessoas que perderam emprego, também entram nesse estado de luto. Crianças, jovens e até adultos que estavam acostumados a estudar e agora ficaram impossibilitados, e várias dessas pessoas, elas estão no estado de luto, porque já tinham o costume, já tinham o hábito de caminharem para os estabelecimentos, as instituições de ensino, e agora estão impossibilitadas, estão detidas, estão em casa. Então, muitas, não todas, mas um bom número está vivendo o luto, porque não tem aquele momento, as crianças estão junto com seus coleguinhas, ali conversando, brincando, estudando com a sua tia, com a professora, com o tio, com o professor, esse deslocamento, aquele momento ali na Kombi ou no carro, no veículo que conduzia, que ia levar, que ia trazer, aquela brincadeira, aquele encontro com as outras crianças ali, e isso tem produzido luto. Então, a sua observação está perfeitamente correta, porque o luto não é somente na questão física, mas em várias áreas no que diz respeito a perdas. Então, toda perda angustia, toda perda amargura. Né? E agora é a pessoa saber como trabalhar com essas perdas. A questão é justamente esta. Não é a perda em si. Pode ser física, um ente querido, pode ser um empreendimento, pode ser um emprego, pode ser a oportunidade de estar na escola, pode ser a oportunidade de estar brincando com os colegas, a oportunidade de estar na casa dos seus avós, na zona rural ou aqui na cidade, a oportunidade de estar numa piscina. Então, entra em luto. Isso é perda. Perda angustia as pessoas. Então, a questão não é a perda em si, mas é como trabalhar essas perdas. E nós tentamos falar anteriormente. Então, chegar e desenvolver da melhor maneira possível. E, daí, nós precisamos de bons relacionamentos. Precisamos de pessoas. Essas crianças que estão em casa, elas precisam da ajuda dos pais, de estarem juntos, inclusive nas tarefas escolares, na questão de desenho, de livro, de estudos, matemática, geografia, história, de uma maneira lúdica. Esses pais chegarem juntos dessas crianças, os jovens poderem desenvolver a melhor maneira para continuar estudando. Mesmo os universitários não devem ficar parados. Se não tiver aula dentro da sua área, mas procura fazer cursos online, procura estudar, procura fazer leituras, porque isso vai minimizar esse luto. Vai dar uma condição para que a pessoa possa desenvolver bem essas perdas, no caso agora, usando o termo, desenvolver bem esse luto, seja qual for a área, mas vai procurar. Então, o lazer, ele vai ajudar.
a minimizar isso aí. Gosta de filme, assiste filme, não gosta, assiste documentário, música, música sertaneja, vai ouvir música sertaneja, pintura, vai pintar, cuida da planta dentro no jardim, se não tem jardim, então procura cultivar alguma planta em casa. A dona de casa, que estava acostumada a outra atividade, muda os móveis. Então, se for o caso, se não tem outra atividade, todo dia muda os móveis do lugar, aí, e então vai ter essa condição de desenvolver. Quando menos esperar, o tempo passou. Então, tem algumas pessoas, hoje, nessa pandemia, hoje, que 24 horas ainda está sendo pouco para elas, porque elas estão desenvolvendo das mais variadas formas dentro disso aí. Portanto, esse momento de luto nas mais variadas áreas, ele pode ser superado também. Empreendimentos, parta do zero. O Fênix, que é na mitologia, então, renasceu das cinzas. Parte do zero. A palavra de Deus diz que a árvore, mesmo cortada, ao cheiro das águas, ela renova. Meu Deus, cortada totalmente. Totalmente. Eu tronco lá embaixo, a pessoa olha, não tem mais nada. Mas a palavra de Deus diz, ao cheiro das águas, ela renova. Aquilo não foi dito para ensinar as árvores, não. Aquilo foi dito para ensinar a mim, para ensinar a cada um de nós, que mesmo se formos cortados aqui, ao cheiro das águas, da fonte da vida, nós seremos renovados. Ô, glória! Bênção, 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 bênção demais. Então, eu acho que a mensagem, né, assim, a gente resume, o pastor vem batendo nessa tecla aqui, tenha fé, tenha confiança, se alegre. Acho que a mensagem se resume nisso, né, pastor? A gente entender que em qualquer situação que Deus permite acontecer, né, a gente não precisa se prender necessariamente ao que está acontecendo em si, mas a gente pode olhar para o Senhor e ter esperança de que Ele consegue fazer com que todas as coisas cooperem para o bem. Como diz lá Romanos 8, né? 28, ele consegue fazer com que as coisas cooperem para o bem. Então, independente da situação que eu esteja vivendo, Deus ele pode fazer dessa situação emergir algo que vai abençoar a minha vida, algo positivo dentro disso aqui. Pois não. Deuteronômio, já no final, Moisés, o último livro do Pentateuco, Moisés, já nas considerações finais, ele traz um texto, entre tantos outros, mas que veio à minha mente agora, e esse texto me faz lembrar de uma ilustração que perguntaram a um marinheiro: ô marinheiro, você não tem medo quando está numa embarcação que vem uma tempestade muito grande e a embarcação está sendo jogada de um lado para o outro e, de repente, você cair no mar ou a embarcação vir a pique em alto mar? Você não tem medo de chegar e ali perder a sua vida? E aquele marinheiro, ele crente, ele servo do Deus Altíssimo, ele disse: olha, a palavra de Deus diz em Deuteronômio que as mãos do Senhor estão estendidas por baixo de mim. Então, as mãos do Senhor estão estendidas toda hora, todo momento. Então, mesmo numa tempestade, mesmo que eu venha cair no mais alto mar, nas profundezas dos mares, eu não vou perder a minha confiança, porque eu caindo nas profundezas dos mares, eu vou estar nas mãos de Deus. Então, a Deuteronômio diz que as mãos do Senhor estão estendidas por debaixo de nós. E é essa confiança que nós precisamos ter. Os braços estendidos de Deus, as mãos estendidas de Deus. Valnice Miglione veio à minha mente também,
ela estava na África e dirigindo o culto, e chegou uma escolta que era para prender ela e acabar com o culto. Né? E ela olhou assim, estava lá um soldado lá na frente, e todos armados e prontos para acabar com o culto e prendê-la. Ela estava meditando no Salmo 23, e ela leu o Salmo 23, continuou e explicou o Salmo 23 para os irmãos daquela igreja africana, Valnice Milhomes. Tive a oportunidade de vê-la e ouvi-la pessoalmente em Recife. Então, os soldados, de repente, deram meia volta e foram embora. Ela terminou o culto, foi para casa. No outro dia, ela encontrou com uma das pessoas daquela escolta e disse, olha, nós tínhamos ordem para acabar com o culto e lhe prender. Sim, e daí? Disse, nós não conseguimos, porque tinha soldados mais poderosos do que nós ao redor de vocês. E nós não conseguimos chegar perto de vocês, porque os soldados estavam mais bem armados do que nós. Então, é essa confiança que nós precisamos ter em Deus, é esse descanso que nós aquietai-vos e saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Então, não importa a situação, por mais difícil que seja, que nós possamos descansar no Senhor. Preciso lhe ouvir. Eu esqueci de abrir o microfone. Que bênção, pastor, poder ouvir, né? Ser edificados com essa palavra, com essa experiência, né? Com esse momento de compartilhar aqui, né? Então, relacionamentos. Meu pastor, vamos caminhando para o final aqui. Certo. E eu gostaria que o senhor fizesse, né, um fechamento, né? Dar uma palavra final em cima daquilo que nós abordamos aqui sobre relacionamentos e já aproveitar o final e ora por nós. Pois não. Eu deixei justamente para o final, quando eu disse no início que o maior interessado no nosso relacionamento é Deus, porque Ele nos criou seres sociais. Então, Ele nos criou com essa condição. O ser humano não foi criado para viver sozinho, para viver isolado, independente das outras pessoas, não. Tem uma necessidade dentro do ser humano que é conhecida como a necessidade de pertencer. Nós temos uma necessidade de pertencer a alguém, de sabermos que alguém se importa conosco, que alguém está preocupado conosco, que alguém está tendo cuidado conosco. Essa necessidade de pertencer que existe também dentro de cada ser humano. Então, nós somos seres sociais. Por isso, não é bom que o ser humano esteja só. Ele precisa de alguém que esteja ao seu lado. Esse alguém, eu até falei hoje, num determinado momento, pela manhã, para algumas pessoas que estavam falando pela manhã, que o termo longe, ele deveria ser tirado do nosso dicionário, porque hoje não tem mais valor esse termo longe. Se nós quisermos, nós poderemos nos comunicar com a pessoa que está no outro lado do mundo, está no Japão agora, do jeito que nós estamos aqui, neste exato momento, poderemos estar, quem sabe, até alguém esteja até nos assistindo neste exato momento, lá no Japão, assim como o Vanderlei estava assistindo lá em Caravelas, no extremo sul da Bahia. Então, a questão é justamente esta. Não existe mais esse termo longe, ele não tem mais validade hoje, porque nós estamos perto, mas faz com que nós estejamos assim, juntos, unidos, sentindo a presença um do outro. Nós falamos, mas se não bastasse, o Senhor Jesus, quando ele estava aqui entre nós, ele fez uma oração, e está registrado no capítulo 17 de João, que sejam um,
e sejam um. Amém. É a unidade na diversidade. A oração do Senhor Jesus é que todos nós sejamos um. Mesmo na diversidade, mas é essa diversidade que vai dar essa condição maior e melhor a cada um de nós e a nós vivermos bem os nossos relacionamentos. Portanto, eu concluo com esta oração do capítulo 17 do Evangelho de João, a oração sacerdotal do Senhor Jesus, que todos sejam um. Grande Deus e eterno Pai, que a tua bênção esteja sobre a Juque. Meu Deus, não somente sobre a Juque, mas sobre todas as pessoas que estão ao alcance deste veículo de comunicação, aquelas outras que ainda serão alcançadas, meu Senhor, e que mais do que nunca nós possamos ter a consciência de que o teu desejo é que nós possamos desenvolver bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis, porque nesses relacionamentos saudáveis nós estaremos nos fortalecendo uns aos outros e através desse relacionamento saudável nós estaremos exaltando e glorificando o teu nome e estaremos sendo resposta da oração sacerdotal do Senhor Jesus. Ajuda-me, Senhor, para que eu seja a resposta da oração do capítulo 17 de João, mas ajuda para que todas as pessoas ao alcance deste veículo de comunicação, nesta hora e em outros momentos, seja resposta também de oração. Que nós possamos facilitar o relacionamento para que em tudo, em nós e através de nós, o teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Recebemos em nome de Jesus essa palavra. Mais uma vez, obrigado, meu pastor, por atender o convite, o nosso convite da juventude, para estar aqui com a gente compartilhando, né? Compartilhando, eu digo assim, né? Compartilhando vida, porque não é só compartilhar conhecimento, é compartilhar vida, porque tudo aquilo que foi exposto vem de uma vida inteira de ministério, vem de uma vida de dedicação, vem de uma vida de relacionamentos, né? Dentro do contexto do ministério e fora. Então, obrigado, porque é vida transmitindo vida, né? E gerando cada vez mais vida. Então, muito obrigado por atender esse convite. Deus abençoe a você, o senhor, sua família, né? Aí, irmã Ruth, também deixa o nosso abraço como juventude, né? E aos seus filhos, toda a sua parentela, né? Muito obrigado. Amados, Deus abençoe a todos que estiveram com a gente aqui, né? Que o Senhor possa estar concedendo, né? Aí dias de cultivar relacionamentos. Então, aproveite que, de repente, eu não sei qual tem sido o seu contexto, de estar mais ocioso ou mais ocupado, mas, independente, crie situações e aproveite para gerar relacionamentos. Pega tudo que foi falado aqui hoje sobre as bênçãos, sobre aquilo que a gente precisa desenvolver e não se isole, né? A gente fala de isolamento social porque a gente está fisicamente separado, mas nós não precisamos estar sozinhos esses dias, né? Graças a Deus temos os meios de comunicação através dos quais a gente pode se comunicar, então não fique sozinho. Cultive os relacionamentos, né? E eu creio que, assim como nós temos feito, você também vai fazer isso e a gente vai colher esses frutos de relacionamentos saudáveis e todas as bênçãos, como o pastor colocou aqui, e muitas outras ainda que o Senhor tem reservado, a gente vai colher nesses relacionamentos. Deus abençoe cada um dos amados em nome de Jesus e até a próxima semana. Deus os abençoe em nome de Jesus.